Olá, meus amigos, muito boa tarde a todos, meus amigos e minhas amigas da nossa querida Casa do Caminho. Estamos aqui imensamente felizes mais uma vez para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo e vamos seguindo os nossos estudos até online até quando Deus quiser, né? Até quando terminar essa pandemia para a gente poder voltar presencialmente, que creio eu que não vai demorar muito, não. Mas muito felizes estamos aqui, muito contentes, porque estamos vivos, isso é que importa, né? Então eu gostaria de, antes de tudo, antes de dizer a vocês quais seriam os nossos estudos hoje, de fazermos uma pequena prece para que a gente possa entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, para ter o suporte que precisamos, todos nós. Amado Mestre Jesus, querido Mestre, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome, para fazermos o estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho esse que é a nossa bússola, é o nosso farol, pelo qual, seguindo ele, nós temos o caminho reto, o caminho certo, o caminho que chegaremos até Ti um dia, Senhor. Então, nós só temos a Te agradecer, Mestre. Agradecer pela oportunidade da doutrina espírita em nossas vidas e agradecer por toda a ajuda que temos tido durante a nossa trajetória encarnatória. Muito obrigado, Senhor, e que seja em Teu nome, que seja em nome de nossa Mãe Maria, que seja em nome de Dr. Erma, Dr. Bezerra de Menezes e tantos outros espíritos, são diretores espirituais da nossa casa. E acima de tudo, Senhor, que seja em nome de Deus, que é nosso Pai, que pedimos a permissão para iniciar o nosso estudo da tarde de hoje. Que assim seja, Senhor Jesus, graças a Deus. Bom, meus amigos, nós estamos nas bem-aventuranças. E hoje vamos estudar o capítulo 8, vamos começar o estudo do capítulo 8, onde que tem como título Bem-aventurados os que têm o coração puro. Nós vamos estudar de 1 até 10. Então, começando, vamos lá. Item 1. Jesus dizia assim para os seus discípulos, para todos aqueles que o ouviam nas suas pregações: Deixai vir a mim os pequeninos. Bem-aventurados os que têm o coração puro, porque eles verão a Deus. Então, apresentaram-lhe algumas crianças para que ele as tocasse. E, como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus ficou muito desgostoso e lhes disse: Deixar vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a eles. Em verdade vos digo, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-as e impondo-lhe as mãos, as abençoava. Então era assim, Jesus saía para fazer as pregações e as mamães, os papais iam levando seus filhos todos para que Jesus abençoasse. E os discípulos achavam que Jesus estava sendo importunado, que as crianças, sabe como é que criança fica para lá e para cá, que não deviam estar chamando e toda hora parando de fazer suas pregações para abençoar as crianças. E Jesus vem dizendo, deixai vir a mim os pequeninos, porque quem tiver o coração como o deles, terá o reino dos céus. Aí, a gente começa a achar estranho, porque a gente estuda a reencarnação e diz assim, opa, a gente sabe perfeitamente que o espírito de uma criança é um espírito que já tem muitas vivências, muitas encarnações. Não são aquele espírito puro, né, que verá o reino dos céus assim, né, de uma maneira rápida, como se pensa, né, quando se ouve isso aqui, como se escuta isso. Mas o que Jesus queria dizer? Que a pureza de coração é inseparável da simplicidade da humildade.
ela exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, assim como a tomou como símbolo da humildade. Essa comparação poderia parecer injusta porque, se considerarmos o espírito de uma criança, pode ser muito antigo e trazer com eles muitas dificuldades, porque estamos ainda encarnando no mundo de expiações e provas. Então, viemos para cá justamente para isso, para aprender, estamos vindo para essa grande escola da vida, que é aprender, passar pelas dificuldades pelas quais provocamos lá atrás, pelas quais não conseguimos ainda nos estabilizar naquela situação melhor, né? Ainda estamos perseverando naquilo e aqui é o nosso lugar ainda. Então, a gente também já sabe que o nosso planeta está passando por uma grande transformação. Já chegou o momento em que ele está mudando de categoria, ou seja, de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração, onde os habitantes desse planeta serão mais, como é que eu vou dizer, serão mais mansos, mais pacíficos, melhores de coração, né? Não terão tantas maldades como ainda existe agora. Mas para isso, meus irmãos, para que o nosso mundo seja esse, é necessário que nós nos transformemos, né? Então, como assim, então? Aí vem o nosso questionamento, né? Se o espírito de uma criança já viveu outras encarnações, por que então que ele não se mostra desde o nascimento como realmente ele é? A criança vem aquele fofinho, aquela delícia, não sabe falar, não sabe pedir nada, não sabe andar sozinho, não sabe comer sozinha, precisa da mamãe para tudo. Então, nas obras de Deus, tudo é muito perfeito. Imagine vocês se Deus, porque nós somos co-criadores com Deus. Então, o nosso papel como pais e mães, nós é engraçado, na aula passada, que nós estudamos, no estudo passado, nós já falávamos sobre semelhanças físicas com os pais, falamos sobre várias coisas parecidas com essa. Então, se nós temos a condição de ajudar nesse espírito novo que está chegando, como pais e como mães, e já se sabe muito bem que amor de mãe e de pai é um amor que mais se assemelha com o amor que Jesus traz para a gente. Então, como é que a gente faria se nós soubéssemos que nossos filhotinhos, nossos bebezinhos, se eles se apresentassem com a rudeza, com as dificuldades, às vezes, tremendas que eles têm, até conosco. De repente, eles eram nossos inimigos lá atrás. Um pai e uma mãe não aceitariam isso. Um filho falando do jeito que quisesse. Não. Então, o que acontece? No momento da concepção, mais uma vez eu vou falar sobre isso, o espírito vai perdendo a consciência de si, vai se aproximando do momento da concepção, ele vai encarnar naquele corpinho, ele vai perdendo a consciência de si e vai perdendo toda aquela sua noção do que ele é. Efetivamente isso, do que ele é. E começa a se ligar àquele corpo que está em formação, ele também vai regredindo e vai moldando aquele corpinho, vai moldando do jeito que dá para ele. É o jeito que ele é, mas já com a sua consciência totalmente diminuída. Então, quando a criança nasce, o espírito está totalmente igualzinho a ele, a um bebezinho que ainda não sabe se expressar em nada. Ele só sabe chorar quando tem alguma necessidade,
porque aí tem que ter um alarmezinho para chamar a atenção da mãe, né? Ai, tô com fome, tô com xixi e tô sentindo uma dorzinha. É o jeito que o bebezinho se expressa. E para a mãe, o bebezinho é um anjinho que caiu do céu ali para ela. E a gente que é espírita, a gente já estudou e a gente já sabe, aquilo ali, aquele bebezinho que é um anjo para a mamãe, ele não é um anjo, ele é um espírito que traz as suas dificuldades, traz a sua vivência, traz o seu modo de agir, traz tudo. Agora, conforme aquele corpinho vai crescendo, vai dando oportunidade, o perispírito daquele corpinho vai também começando a se moldar, vai começando a demonstrar a que veio. O fato é esse. E aí a gente começa a perceber a tendência das crianças. As crianças começam a mostrar o seu temperamento, o seu gênio, o seu jeito de ser. E é aí que a gente diz que os pais são colaboradores de Deus nessa tarefa. Porque aí a gente tem que ir encaminhando os filhos através do exemplo, através da conversa, através da educação, através da religião, mostrando para a criança como é o certo. Quer dizer, Deus dá a esse espírito a oportunidade de praticamente começar do zero de novo. Todas as dificuldades que ele teve ficam para trás. E aí ele tem essa oportunidade. Se ele tem pais que saibam orientá-los direitinho, ele vai tendo essa oportunidade. Então, é muito bonito a sabedoria divina, porque tudo é feito muito certinho. Então, continuando. É preciso, aliás, que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à fragilidade do corpo, né? Que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se observa nas criaturas muito precoces. É por isso que, ao aproximar-se a reencarnação, o espírito começa a perturbar-se e, pouco a pouco, perde a consciência de si mesmo. Durante um certo período, permanece uma espécie de sono, durante o qual todas as suas atividades ficam em estado latente. Estamos falando aqui do espírito. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida. Nós acabamos de falar isso agora, né? Então, ele tem sempre a chance que Deus dá de se melhorar, porque a lei é de progresso, nós temos que estar sempre progredindo. Então, a responsabilidade, mais uma vez eu digo, dos pais é muito grande, né? A gente ter essa tarefa incrível que é de ajudar um espírito a seguir o caminho do bem. Durante um certo período, permanece uma espécie de sono. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e fazer com que ele esqueça as coisas que possam prejudicá-lo em sua nova existência terrestre, coisas lá de trás. Entretanto, o seu passado exerce influência sobre ele, que, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida, renasce melhor e mais forte, moral e intelectualmente. Isso, então, na reencarnação nova que o espírito vem, ele tem chance de tudo. Tudo para ser um espírito melhor. Suas ideias, a partir do nascimento, retomam a atividade gradualmente, à medida que os órgãos vão se desenvolvendo. De onde se pode dizer que, no decorrer dos primeiros anos, o espírito realmente é criança, porque as ideias que formam a base do seu caráter ainda estão adormecidas, né? Durante um tempo em que seus instintos permanecem adormecidos, é ele o quê? Mais dócil, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazer com que progrida, o que torna mais fácil a tarefa que pertence aos pais.
Vejam bem como é que tudo é muito bem arquitetado no planejamento de Deus. Tudo, tudo, tudo. Então, vamos devagarzinho seguindo com todas as oportunidades que temos de ser bons espíritos. Aí vocês podem perguntar assim para mim: pois é, e aquelas crianças que nascem num lugar onde os pais são totalmente não ligam, nascem às vezes sei lá, num local em que praticamente não tem pai nem mãe, vivem pelas ruas. Aí é outra condição diferente, né? Aí a responsabilidade é dos pais, muito grande, porque não conseguiu assumir um compromisso que assumiu lá no plano espiritual, e também daquele espírito que não quer também seguir, muitas das vezes, aquele caminho. Muitos pedem para vir numa família onde possa ser orientado, mas tem outros que não querem, não. Tem outros que vêm da compulsória, vêm do jeito que dá, porque tem que vir. E vai aprendendo por si só, a duras penas, como vai ter que se melhorando. Então, portanto, por algum tempo, o espírito se reveste com o manto da inocência. E Jesus está com a verdade quando toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade, apesar do que ele tenha feito anteriormente, né, da anterioridade da alma. Jesus, nesse momento, ele quer dizer exatamente isso. Então, nós não temos que ficar pensando, mas se o espírito já tem as suas aquisições, às vezes o espírito é perfeitíssimo, tem diversas condições anômalas, coisas esquisitas. E como que é que Jesus vem dizer isso? Bem, porque o espírito, através do perispírito, ele fica praticamente um bebê ali, com toda a condição de se melhorar. E aí os pais é que vão dando esse caráter para a criança, antes que ele comece a botar as unhas de fora. E quando começar, é dever dos pais não dizer, mas essa criança tem um gênio horrível, não consigo, não. Vamos aparar as arestas aí para que essa criança possa crescer um ser humano da melhor qualidade. Chance que ele está tendo de se melhorar. Porque o caminho é esse, não tem outro. Aí agora nós vamos para o segundo item. Pecado por pensamento, adultério. Falamos agora na questão das crianças que Jesus trazia, né? E agora vamos falar sobre pecado por pensamento e adultério. Bom, quando a gente fala em adultério, a gente imagina logo traição carnal, de homem com mulher, de coisas assim, em que é feito mesmo, pego aquela situação. Mas nem sempre o que Jesus traz aqui de adultério não é só a pessoa fazer aquela situação, praticar aquele ato. Existe o adultério por pensamento. O que denota uma pessoa? Olha só, aprendeste o que foi dito aos antigos, não cometeis adultério. Eu, porém, vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com um mau desejo por ela, em seu coração já cometeu adultério com ela, mesmo que não tenha cometido. Basta que ele ponha o olho naquela mulher que não lhe pertence e tenha alguma tentação em relação a isso, pode até passar batido ele não fazer isso, mas ele já está cometendo adultério, porque denota um espírito que tem as suas dificuldades muito fortes ainda. A palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo da sua acepção, mas sim de uma forma mais ampla. Porquanto, se alguém se envergonhar de mim, isso é uma passagem que Jesus conta,
Portanto, se alguém se envergonhar de mim ou de minhas palavras em meio dessa raça adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, acompanhado dos santos anjos. Então, basta que você se envergonhe de ser um cristão para que você esteja cometendo um adultério. Você esteja traindo Jesus naquele momento. Na verdadeira pureza não está só nos atos. Ela também está no pensamento, porque aquele que possui o coração puro nem pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer quando ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Então, meus amigos, aquela pessoa que aparentemente é um santinho, não comete nada, não fala nada para ninguém, não ofende ninguém, não comete um adultério com a mulher do outro, nada disso. Não quer dizer nada. Jesus está falando aqui no pensamento. Se a pessoa pensa qualquer coisa de ruim, a pessoa está cometendo um adultério. Vamos refletir sobre isso? E todos nós fazemos isso. Não digo adultério até de olhar para a mulher do outro, para o marido do outro, ter esses pensamentos. Pode ser também, mas eu não estou falando isso. Eu estou falando pensamentos maus em relação ao outro. Muitas das vezes, a pessoa passa por um aborrecimento qualquer e fala, pensa, estou engolindo um sapo. Não vou falar nada. Eu não sou mais assim, eu sou espírito, não falo nada. Tudo bem, não falar nada já é um bom passo. Mas como está o seu pensamento nesse momento em relação a esta pessoa? Aí é que fica a questão que nós temos que nos conhecer. Aquela pessoa que está pensando mal de alguém, mesmo que seja por pensamento, ele ainda é um espírito complicado. Aquela pessoa que pensa naquilo, pensa no mal, porque está com raiva de alguém, pensa, não fala nada, mas pensa, mas luta contra aquele pensamento e consegue se livrar daquilo, ele já está a caminho. Ele vai ficar feliz com ele, ai meu Deus, graças a Deus, eu estava com tanta raiva. Isso a pessoa pensando consigo mesmo. Eu estava com tanta raiva daquela pessoa por isso e assado. E agora eu consegui tirar isso do meu coração, eu já falei com essa pessoa, já está tudo bem, e eu não estou mais com raiva, eu não estou tendo mais esses pensamentos. Ai meu Deus, graças a Deus, eu já estou a caminho. Porque um bom espírito, ele não pensa nada de ruim na cabeça dele, no coração dele. Nada. Nada de ruim ele não passa na cabeça dele, porque ele já é um bom espírito. Ele já passou por essa etapa de fazer, se vingar, porque a primeira etapa você pensa e se vinga. Normalmente, quando dá uma oportunidade de se vingar, só não me viu quando dou oportunidade, porque quando dá, ainda diz assim, na primeira fase: vingança se come pelas beiradinhas, eu vou esperar a hora, vou dar o troco. Ainda não deu o troco, porque não houve oportunidade, quando houver, dá. Aquela que passa por isso e luta contra isso e consegue se desvencilhar disso, já está a caminho. E aquele que não pensa mais nisso, pode acontecer o que acontecer. Eu não penso mais nisso, para mim isso já é superado. É como o nosso Chico fazia quando ele era muito combatido pela imprensa, chamavam ele de charlatão, porque ele era espírita, ele se comunicava com espíritos. Então, perguntaram uma vez para ele se ele não ficava chateado, aborrecido com essas pessoas. Ele disse, não, isso não me chateia mais. Ele já era um homem bom. Então, nós temos que não brigar conosco mesmo com isso. Nós temos é que nos observar e começar a trabalhar os sentimentos em nós. O que é que vai dentro do meu coração?
E olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Muitas das vezes eu me pego com raiva de alguma coisa que me é feita. Muitas das vezes eu fico num momento, não falo, mas fico num momento de ira. E daqui a pouco eu começo a trabalhar isso em mim. Porque eu sei que já não é isso que eu quero mais para mim. E não é isso que Jesus nos ensina nesse evangelho que a gente estuda aqui sempre. Então a questão é nós nos conhecermos e sabermos da nossa dificuldade. Não adianta eu mostrar uma aparência de anjo, ser uma pessoa agradabilíssima, uma pessoa que está sempre disposta a sorrir para as pessoas. Não, que quem olha fala assim, nossa, essa criatura é tão boazinha, né? E por dentro não ter isso no coração. O mais importante é o que sai do coração. Que tem que ser, que deve ser o amor. É por isso que a gente tem que estar dizendo para todo mundo assim, eu te amo. E hoje vou terminar esse estudo falando para vocês que eu não tenho falado. Eu te amo. Mesmo que você não ame ainda, você já está trabalhando esse sentimento do amor, esse sentimento mais profundo que Jesus veio nos trazer. Amar ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, que nós temos que trabalhar isso para que a gente sinta isso. E é tão bom quando a gente fala isso de coração, olha para uma pessoa e fala, eu te amo tanto, eu te amo. E não é só o marido, não é só o filho, não é só o neto, eu falo muito isso, sempre falei isso na minha família. E falo isso na minha casa espírita, as pessoas sabem disso. Eu ensino, na evangelização infantil, eu ensinava as crianças a falar isso. Tem criança que tem muita dificuldade de falar. E eu ficava, eu te amo, fulaninho. Aí, tá bom? Tá. Então, você não vai falar para a tia Marilda? E eu olhava. Fala para a tia Marilda, você ama a tia Marilda? Amo. Então fala. Aí, eu te amo, tia Marilda. Então, isso é tão gratificante para a gente. E a gente está ensinando a eles e trabalhando em nós também esse sentimento maravilhoso do amor. Não tem coisa melhor do mundo do que a gente dizer todo dia. Primeiro começa olhando no espelho de manhã, dizendo, eu te amo, marido. Olha para o marido, eu te amo, tá? Às vezes o Gilberto fala para mim assim, tá. Eu digo, Gil, estou falando que eu te amo. Aí ele fala, eu também te amo. Então são coisas que não quer dizer assim nada de grandes coisas, mas é uma coisa tão profunda. É o que Jesus traz para a gente, tanto, mais importante que ele trouxe. Vamos indo. Esses ensinamentos, naturalmente, da margem... Nós estamos no 7 agora, eu li o 5, li o 6. Esses ensinamentos, naturalmente, dão margem a essa questão. Sofre-se, olha a pergunta, sofre-se as consequências de um mau pensamento que não produziu nenhum efeito? Pensei numa coisa ruim, mas eu não pratiquei, ninguém soube e não teve efeito nenhum. Eu vou sofrer as consequências disso? Aí vem a resposta. É preciso que se faça aqui uma importante distinção. À medida que a alma comprometida no mau caminho avança na vida espiritual, ela se esclarece e vai se libertando pouco a pouco das suas imperfeições, de acordo com o grau de boa vontade que emprega em virtude do seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento, portanto, é uma consequência da imperfeição da alma. Foi aquilo que nós falamos ainda há pouco. Se você pensa e tem uma oportunidade e vai e faz, a alma é imperfeita, a alma ainda bem comprometida. Se você pensa e tenta sair fora e consegue, já está a caminho. Porque no momento que você não pensar mais, você já passou por essa fase. Aí vem a história, que nós já estamos em 29 minutos, mas eu vou passar um bocadinho aqui, que eu tenho que fazer esse restinho aqui. A verdadeira pureza, mãos lavadas.
Então os escribas, os fariseus que tinham vindo de Jerusalém, aproximados de Jesus, e lhe disseram: por que seus discípulos violam a tradição dos antigos, visto que eles não lavam as mãos quando tomam as suas refeições? Aí o que acontece? No tempo de Moisés, muitas pessoas adoeciam porque a higiene era precaríssima naquela época. Então, Moisés trouxe uma lei que tinha que se lavar as mãos antes de comer, que era para evitar tanta doença. Aí eles levaram isso para isso só externamente. E Jesus queria mostrar que o mais importante disso tudo era o que não era o que entrava pela boca que trazia doença, era o que saía da boca, porque saía do coração. Então Jesus dizia sempre isso. E Jesus foi na casa do fariseu que convidou ele para que ele fosse jantar lá, justamente porque eles queriam pegar mesmo no pé dele. Ele sentou na mesa e não lavou a mão. E ele comentou. Foi quando ele disse isso. Não é o que sai da boca, não é o que entra pela boca que causa doença, é o que sai da boca, porque vem do coração. Denota um espírito mau. Vocês, hipócritas, mantêm tudo limpo por fora. Copo, prato, tudo limpo por fora. Mas e por dentro de vocês? Ninguém queria se modificar. É a questão da modificação. Vamos lavar tudo, manter a higiene por fora, mas vamos começar por dentro. Isso é um convite de Jesus para todos nós. Vamos começar fazendo a nossa limpeza, a limpeza da nossa casa interior, primeiro. Pensamento, sentimento. Vamos começar a limpar tudo direitinho e depois a gente vem por fora, porque é necessário também, a gente sabe que é, né? Ah, meu Deus, acabou o nosso tempo, ainda tem um bocado de coisinha. Sempre, aí vem nesse pedaço aqui das mãos lavadas, eles sempre observando esse Jesus e Jesus trazendo isso. Então Jesus diz assim para eles, ó, então seus discípulos, aproximando-se dele, disseram, sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram quando ele falou que o que sai da boca que é triste, a maledicência e tal. Aí ele disse assim, ele fala assim, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, deixa que eles sigam fazendo isso. São cegos que conduzem outros cegos. E um cego que conduz outro cego, ambos cairão no fosso. Uma hora vão se alertar, não é? Então, meus amigos, o nosso tempo acabou, porque passa tão rapidinho, mas, com mais uma vez, eu convido vocês, leiam essa parte toda que a gente deu uma estudada assim, en passant, porque é muito importante a gente fazer essa limpeza interna, muito importante. Então, meus amigos, meus queridos e minhas queridas da nossa querida Casa do Caminho, morrendo de saudade de vocês, morrendo de saudade da casa, precisando muito de estar lá em contato com nossos amigos espirituais, em contato mais de perto, né? Então, eu desejo a vocês um ótimo final de semana, que vocês se cuidem, tenham bastante saúde, cuidem dos seus pico-ruchos, observem eles para poder ir aparando as arestas e que muito breve a gente se encontre de novo. Meus amigos, minhas amigas, queridos da nossa Casa do Caminho, eu amo vocês. Eu vou sempre dizer isso, eu amo vocês, amo mesmo, falando sério. Eu, quando encontro com alguém de lá, a primeira coisa que a pessoa me pergunta é isso. E eu falo, eu amo muito vocês, muito. Então, gente, é um ponto reflexivo muito grande para se fazer e para que a gente possa, a cada vez mais, no aprendizado que a gente faz com o nosso Evangelho, a gente ir melhorando e aparando as nossas próprias arestas.
porque nós sabemos que são muitas, temos muitas coisas a resolver ainda. E nós não queremos mais ficar parado, nada disso. Nós queremos é continuar evoluindo e partindo na direção do nosso Jesus, nosso querido e amado Mestre. Um beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus, fiquem com Ele no coração. Sigam o que Ele fala nesse Evangelho para a gente sempre, porque isso é que vai nos trazer a verdadeira felicidade. Tchau, queridos. Um beijo no coração e fiquem com Deus.